Olá, Olá, tudo bom? Peraí, foi. Tudo bem, Bruno? seja muito, Foi, né? tudo bem, Conseguimos. seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente teve que fazer uma adaptação técnica aqui, porque eu não sei por acontece isso. Meu Instagram eu não tenho conseguido receber convidados. Eu dou o botão de aceitar e não reage, fica morto. Mas enfim, você ouviu essa minha? Vocês estão me Eu ouvindo estava aqui bem? comentando que Você eu está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô tô. E com fone. você me ouve bem Tá. também? Tô te ouvindo bem. Que alguém falou que está falhando bastante, que alguém escreveu. É, mas eu acho que a conexão talvez a conexão da outra ponta. Mas eu estava comentando o seguinte. Bom, primeiro, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo e podendo falar com o público, o meu público que vai te assistir. E eu estava comentando que hoje eu tive várias reuniões, todas elas com homens, mas assim, eu só estou falando homens porque é isso que foi o ponto mais curioso. E que eu comentei, olha, eu tenho uma live hoje à noite, me prestigie, vou falar com a Isabel Braga, da Bow Bags. E todos, sem exceção, eu conheço. Eu falei, mas como você conhece? Você gosta de bolsa de luxo usada? Não, não, minha esposa já vi, ela já falou, já comentou. Então, eu começaria, e aí vou para as curiosidades que eles próprios me questionaram. Da onde Uhum. saiu esse nome, Bow Bags? É uma mistura de borrow com bobo, enfim, e acabou que funcionou. É, e era um prefixo interessante para colocar outras coisas depois. Então, agora, por exemplo, a gente lançou a Bogle, que é um negócio B2B, usando a plataforma da BowBags, mas fornecendo software para outros negócios usarem e adicionarem as ferramentas de aluguel e revenda dentro dos seus negócios. Então, o nome surgiu um pouco daí. E a gente começou com bolsas, obviamente, e depois expandimos para o armário todo. Começamos com bolsas próprias, depois expandimos para o marketplace, depois a gente trouxe marcas para esse marketplace, e depois a gente lançou uma fintech dentro da empresa e criamos o primeiro veículo de investimento em bolsas. E eu acho que daí talvez essas pessoas que eu tenha conversado tenham se interessado, conheçam essa visão do nosso negócio, que é uma visão de olhar para tudo que a gente tem como investimento, né? Inclusive o nosso armário. Nossa, mas então, pera, é muita coisa, bem Uhum. mais do que eu esperava. Vamos dar uns passos para trás. Como que você foi parar nesse universo? Assim, você sempre trabalhou com isso ou você veio de outro segmento? Qual é a sua história? Eu sempre tive dentro da minha vivência a valorização de coisas boas, nem que elas tivessem que ser usadas. Eu preferia ter coisas boas usadas, second hand, do que coisas novas piores. Então, isso era algo muito simples assim na minha vida desde a adolescência. Então, era frequentadora de brechós, etc. E aí, quando eu, né, fui virando adulta, né, entrando no mercado de trabalho, trabalhei com moda, trabalhei com consultoria, sabia que essas coisas, né, coisas boas, custavam caro, e eu olhava e via que elas ficavam paradas a maior parte do tempo. Então, depois eu fui ser executiva de empresa e comecei, né, a pensar ali em como que eu poderia rentabilizar esses meus itens, né, ter uma visão deles como ativos que eu poderia emprestar para outras pessoas, fazer eles girarem enquanto eu não estivesse usando. E essa foi a base para o negócio da Bowbags. Mas isso, né, a gente está falando hoje, é muito natural falar de second hand, de economia circular. Estou falando de 2009, quando eu registrei esse CNPJ, e era uma ideia assim, totalmente exótica você pensar em alugar roupa, alugar bolsa via um site, né? Eu fiz basicamente um blog que depois se tornou essa plataforma proprietária. Mas depois de uma longa jornada, eu fui fazer meu MBA, aí fui morar fora um tempo, fiquei no Vale do Silício durante 1 ano e meio, né, trabalhando nessa ideia. Então, a partir daí, eu voltei, né, para captar investimento, transformar, criar
um time montar um time de tecnologia, né, que hoje são meus sócios. Então, montar a base desse negócio, porque, número um, eu não podia me dar o luxo de ter um hobby. Eu queria realmente ter um negócio que pudesse ter efeitos de rede, né, para que fosse algo que realmente impactasse muita gente. Então, para a gente criar uma coisa com essa natureza, tem que ser no mundo digital. Então, a gente, de certa forma, conseguiu liderar uma corrida aqui no Brasil, né? Foi a primeira plataforma de aluguel e revenda no Brasil. A gente conseguiu liderar um movimento de mudar o mindset da posse e processo, né? É interessante você poder olhar para tudo que você tem como ativo que pode te gerar uma renda e uma outra forma de acessar peças que não necessariamente envolve comprar, né? E aí, exatamente, então, quando é que você pôs o negócio no ar e como foi o começo? Quando eu falo como foi, eu vou lançar aqui hipótese só para você trabalhar em cima dela. Você começou pelas bolsas, com a locação ou a venda? Como foi? Quais foram os primeiros passos? Eu comecei pelas bolsas, né? Naturalmente eram itens que faziam sentido, não só a gestão operacional, mas também o olhar financeiro para elas, né? A gente pode olhar a valorização desses ativos ao longo das últimas décadas e a gente pode entender que realmente é algo que faz sentido pensar em acesso, né? Porque a compra é realmente para muito poucos, né? Então a gente começou ali com bolsas e começamos a entender que as pessoas queriam mais. A gente foi testando desde roupa de esqui, peças que as pessoas usam um pouco. E aí, veja bem, Bruno, achei uma coisa interessante aí, que essa visão do single use, né? Que é uma visão que a gente traz muito forte, a visão do uso, né? A visão do uso por peça. Você produzir não só pensando no produto, mas pensando como ele vai ser usado e quanto tempo, e como que ele pode ser compartilhado e ter vários ciclos, né? Então, a nossa curadoria começou a ser montada com essa visão de ciclo, com essa visão de uso, né? Porque o luxo na visão tradicional, né, que a gente fala de qualidade, escassez e preço, no nosso olhar é qualidade para a gente poder exercer o nosso propósito, que é o de compartilhar. Então, a base é de serem coisas boas. Então, a nossa base de trabalho não são bolsas, ou é isso, aquilo, ou é marca, ou é luxo, não importa. Para a gente é a qualidade para a gente poder ter vários ciclos com essa peça, né? Hoje a gente tem um índice aí de compartilhamento de 15. São 15 compartilhamentos antes das peças serem vendidas. Então, olha quantos fluxos a gente pode gerar com o mesmo item que seria, né, vendido e passado uma única vez pela marca. E quando você começou, e mesmo hoje, você me corrige se a expressão que eu usar não for a mais adequada. O estoque inicial eram de próprios membros, participantes dessa comunidade, desse grupo, ou você mesma que ia lá e comprava algumas bolsas e dizia, está aqui disponível para a gente começar a alugar, se é que é essa a expressão? Digamos assim, o nosso MVP, né, nosso produto mínimo viável, né, nosso piloto, foi com bolsas próprias. Veja bem, estou falando de 2009, de novo, né, a gente está falando de 2009, 2010, a gente lançou a plataforma oficial, a tecnológica, a plataforma tecnologia proprietária, em 2016. Então, mas teve toda uma jornada de aprendizado, né, que deu a oportunidade de a gente realmente amadurecer e criar um negócio no momento certo. Mas não existia referência, eu não estava copiando ninguém. Em 2009 foi o ano do nascimento do Run the Runway, né? Todos os negócios que a gente vê nascendo aqui agora são referências, né? São copycats do Real Real, do Run the Runway. E a gente nunca foi num caminho de olhar a referência e fazer adaptações aqui. A gente foi realmente num caminho de inovação. E a inovação partiu da tecnologia. Então a gente começou a olhar dados, né, a partir desses ativos, né, de acervo próprio, a gente começou a coletar dados e
entender como é que seria essa movimentação para virar um marketplace. Opa, a gente está pronto agora, a nossa tecnologia, a nossa plataforma está preparada para receber ativos de outras pessoas que são gerenciados aqui, né, e que a gente consegue, de uma forma a mais automatizada possível, fazer uma organização dessas idas e vindas, porque as plataformas existentes, elas não levam em consideração itens importantes que a economia circular possui. Uma delas é ter SKUs únicos, a logística reversa, né? Tem uma série de fatores que, se eu fosse pegar uma plataforma que já está aí e adaptasse, você monta um Frankenstein. Então, a gente começou a entender que, se a gente não tivesse uma plataforma própria, e hoje é uma grande vantagem do nosso negócio, né? A gente tem um negócio com uma tecnologia proprietária, com um stack de features, né, de ferramentas, que reflete uma operação muito complexa que a gente viveu. Então, a gente conseguiu partir de bolsa, óculos, roupa, vestido, marcas que foram se plugando na plataforma e deixando itens alugando. Até agora, esse movimento né, que a gente vem trabalhando com a Bogo, que a gente lançou no Web Summit, que é de, olha, a gente entende esse negócio e a gente quer ser o Shopify do aluguel e da revenda. Então, é esse lugar que a gente se posiciona hoje. Já são, né? Assim, o que eu noto conversando socialmente é que já existe esse reconhecimento. Mas, de uma forma mais didática, me conta mais como foi essa operação. Porque você falou que, inicialmente, então, você mesma comprou as bolsas. Uhum. Com quantas bolsas você começou? Com bolsas de que nível? E imagino que daí você também tem investido em divulgação para começar para atrair os primeiros locatários interessados, imagino. Olha, o MVP foi, né, com itens próprios, cerca de 30, 40 peças, era uma coisa realmente para entender esses fluxos, todos os itens second hand, e aí a partir dessa base que a gente foi criando a visão do marketplace. Em 2016 a gente lançou a plataforma oficialmente, e a partir daí, desse ano, final de ano de 2016, a gente já começou a aceitar peças de terceiros. 2 anos depois, a gente fez o primeiro projeto com uma marca no Brasil, no aluguel e revenda, que foi com o Grupo Soma. Na época era a brand. Foi a primeira, a gente ficou um tempão, né? Vamos lá, vamos fazer, as marcas precisam se posicionar, etc. Então a gente fez esse primeiro projeto, que eram araras alugáveis, em São Paulo e no Rio, onde, né, os clientes podiam levar essas peças e viver, não só provar ali na loja, mas viver com elas e ver se fazia sentido comprar e ter para sempre, né? Então, a gente trouxe outras marcas, e aí, há 2 anos atrás, a gente começou a entender, né, no movimento contrário ao que a gente vê de brechós, de plataformas, né, com mega espaços, warehouses expandindo em espaço de estoque. A gente falou, não é por aí. A gente não quer ser um estoque das coisas que as pessoas não querem. E a gente tem os dados para saber o que as pessoas querem. A gente só precisa do dinheiro. Então, a gente começou, com base em ciência de dados, levantar características dessa demanda, levantar uma grana para adquirir esses itens. E, além disso, a gente fez um match com uma grande plataforma de luxo para adquirir os itens devolvidos, ou seja, itens, e que é um grande desafio hoje, né? Nos Estados Unidos, 30% do e-commerce, tudo que é comprado no e-commerce é devolvido, né? Só no passado foram mais de 700 bilhões de dólares em itens devolvidos. E o que as marcas fazem com isso? Isso, a maior parte vai parar no lixo, porque não tem nem estrutura para fazer o tratamento dessas devoluções. Então, a gente pode, via economia circular, inserir esse hábito dentro dos negócios, né, e trazer novos fluxos, inclusive fluxos financeiros. Então, a gente pode pegar esse estoque devolvido, né, e transformar ele em ativos que são alugados. E é isso que a gente fez com esse projeto desses veículos financeiros que a gente montou, né, que é o primeiro veículo de investimento em bolsas. A gente começou com bolsas, mas hoje tem tudo, tem roupa de esqui, tem um monte de coisa, vários itens do vestuário, mas é o primeiro veículo de investimento em bolsas existente. E a gente criou com uma base, né, de olhar que a gente tem
tinha esse conhecimento, esses dados, né, dos nossos anos de operação, entendendo que a gente estava fazendo escolhas certas ali. E aí, a pessoa que vai alugar, é essa a expressão correta? Eu vou alugar? Sim, alugar, né, a gente aluga e vende, né? É o resale, Tá. o rental e resale. Eu posso alugar pelo tempo que eu quiser? Tem um mínimo, um máximo? Tem períodos ali, 4 dias, 7 dias, 15, 30, pessoas podem renovar, né? Tem itens que não faz sentido renovar porque você vai para uma festa, não vai usar durante a semana, né? Mas assim, itens do dia a dia, muitas pessoas ficam com eles um tempo e depois vem que faz sentido comprar. Olha, realmente eu usei algo que faz sentido para mim, para minha vida, e aí eu quero ter mais tempo. Elas fazem uma oferta de compra e aí compram esse item. Se o dono topar, se o dono achar que faz sentido, o dono aceita e esse item é vendido. Então, é uma oportunidade, o aluguel é uma oportunidade de viver com o item e ver se faz sentido ter para sempre. Evitar uma compra que não faz sentido, que você vai usar pouco e ela vai acabar desvalorizada, ocupando espaço no seu armário. E a pessoa que está alugando, como você consegue garantir as reais condições da bolsa? Por exemplo, eu ia usar como exemplo um carro, né? Quando eu vou alugar o carro, eu vou lá e faço uma vistoria, né? Porque se o carro veio com um arranhão, por menor que seja, eu não quero que na hora de devolver que eu seja responsabilizado. E a gente sabe que algumas peças, por exemplo, falando de uma bolsa cara, ela pode ter uma micromarca, um pequeno detalhe, né? Como é feito esse controle? Então, Como eu que queira alugar, como é que eu tenho certeza das condições da peça que eu vou receber? Então, a gente é um managed marketplace, né? A gente não é um peer-to-peer, que a diferença um marketplace peer-to-peer, as pontas se falam diretamente, né? E o marketplace, a plataforma, simplesmente um intermediário para essa conversa acontecer, essa transação acontecer. A gente, não, por ser um negócio que ainda é um hábito novo, a gente hoje tem a necessidade de ser um managed marketplace, ou seja, os itens todos ficam conosco e é para a gente poder garantir que esses fluxos aconteçam dentro do padrão de qualidade que o negócio exige. Então, a gente, além disso, a nossa plataforma tem toda uma visão de qualidade espelhada ali. Então, os itens voltam, eles são fotografados, sobe as fotos de cada aluguel. Então, a gente tem o histórico das saídas e das devoluções. Os itens são colocados em manutenção. A gente tem uma visão de manutenção dentro do sistema. Então, a gente consegue ver quanto tempo cada item com essas características fica fora em manutenção, quanto custa em média. Então, isso ajuda a gente a tomar a decisão, inclusive de itens que a gente quer para o acervo. Então, é uma visão que a gente... cada decisão tomada de acervo, de alocação, de pricing, isso tudo é baseado em dados. Então, a gente tenta ser o mais data-driven possível dentro desse negócio para que a gente consiga ter um business eficiente. E aí a gente começa a ver, dadas as características, né, os itens precisam ter, né, certo tipo de material desgasta mais, outros menos, né, que tipo de perfil de peça são peças que são mais desejadas dentro do nosso contexto, né? O que dura mais, o que tem mais giro. Então, a gente consegue ali ter um acervo de coisas que são interessantes e tem um mix, né, que funciona ali para o consumidor. Mas, assim, são pessoas do Brasil todo. A gente tem 2 bases, uma em São Paulo e outra no Rio, onde a gente distribui. Mas a gente também recebe no showroom clientes que queiram provar, quero viajar e alugar uma peça que eu vou usar para essa viagem, quero provar, tudo bem. A pessoa está ali, é um hábito que vai, né, que ainda precisa de uma série de inovações, uma série de melhorias para que ele realmente chegue onde a gente quer que ele chegue. Mas a gente já vê que existe uma evolução, principalmente pelo que as pessoas desejam, né? Como que as pessoas se comportam, né, a geração Z, em relação a compartilhamento, em relação a viver num mundo compartilhado mesmo, né? Uma visão de social media, uma visão de compartilhar conhecimento, suas fotos, suas lives, as coisas que você faz, né? Você vivenciar, experimentar
e ter o registro que é compartilhado com outras pessoas. Então, isso tudo é o entorno do que a gente está fazendo aqui. E o que prova que esse realmente é o momento, né? O momento de negócios como o que a gente está fazendo. Então, mas na hora que a pessoa vai alugar, você descreve exatamente se a peça tiver algum detalhe, ou seja, você antecipa isso para ela. Sim, total. As fotos, a gente tem fotos reais atualizadas, fotos no corpo. Existe uma visão de que é legal também ter uma peça boa, bem cuidada, mas que tem um leve defeito, tem uma leve, né, uma leve marquinha aqui, ela está higienizada, ela está boa, a qualidade dela está legal, ela está com uma boa estrutura, né, o couro dela está bom, está bem hidratado. E você se surpreende ao ver que as peças bem cuidadas, como são por nós, elas duram mais do que nos armários das pessoas. As pessoas não têm a estrutura necessária para cuidar, né? Para higienizar o tempo todo, para hidratar, né? Tem umidade, tem espaço, tem peças, uma cola na outra. Então, assim, tem uma série de fatores, amarela. A melhor forma de cuidar, né? De fazer com que as coisas durem, é usar com a manutenção correta. Então, a gente, dentro da plataforma, né, Bowbags, e desse pensamento de compartilhamento, a gente faz com que as coisas, né, circulem mais, com um cuidado adequado, é óbvio, mas elas duram mais do que nas mãos das pessoas que não têm tempo de cuidar, né? E eu danifico ela, ou eu desapareço com ela. Como é que você se resguarda nesse sentido? Travou um pouco aqui para mim. Você falou no sentido de se a pessoa aluga, desaparece com a peça. Eu falei porque corre dois, a pessoa não devolver a peça nas mesmas condições que ela pegou, ou seja, um maior ou menor grau ela danificar, ou ela realmente sumir com a bolsa, intencionalmente ou até acidentalmente, ela pode ser assaltada. Como funciona? Como é que você se resguarda em relação a esses aspectos? Tá. Então, a gente, na verdade, tem dentro da plataforma nosso próprio sistema de gestão de risco, que a gente desenvolveu internamente. A gente tentou plugar, na época, soluções terceirizadas, mas que não funcionavam para o nosso negócio. Então, mais uma vez, foi mais uma feature que a gente teve que arregaçar as mangas e ir lá fazer. Mas a visão dessa feature é basicamente uma visão de comunidade, né? De trazer a questão social, de questão social, né? De social media para confirmações e uma série de fatores ali de background check para que a gente consiga match e a primeira coisa é confirmar que aquela pessoa é ela mesma, né? Então a gente ali já elimina grande parte do risco de uma pessoa não devolver, uma vez que a gente tem uma reputação, né? Assim como um Airbnb, como outros negócios de economia circular, né? De sharing economy, é você trabalhar como se você quer fazer parte desse clube. Você tem que se comportar, mas não quer dizer que coisas erradas não aconteçam. Acontecem, são muito raras, porém acontecem. Então tem toda uma previsão ali de caução, um contrato com os donos dos itens, organizando o que acontece, né, em caso de dano. Caso de dano, na maior parte das vezes, os danos são reparáveis. É muito difícil ter algo que não dê para consertar. Sabe? Então, é uma das coisas interessantes que a gente foi descobrindo com a nossa experiência, que o trabalho em conjunto com artesãos, fazendo, né, todos os reparos e cuidando, dá para transformar. A gente já viu bolsas chegarem em um estado super, né, ruim para a gente e a gente conseguir transformar em algo legal e que as pessoas usam e compartilham. E para você ter uma ideia, assim, a gente pega... Isso está até mexendo com o mercado das próprias marcas de luxo, que hoje oferecem um reparo que não ofereciam lá atrás e é uma boa linha de receita para elas, porque elas viram que elas, né, você fazer coisas boas, mas não ajudar o seu cliente a cuidar dessa coisa, né, dessa peça, não faz sentido. Mas com o mercado second hand, mais pessoas começaram a procurar as marcas de luxo querendo fazer os reparos lá. Olha, eu comprei essa peça e agora eu quero, né, que ela, né, volte a ser nova. E aí levam nas marcas, pagam um valor, né, que não é barato, para que elas sejam restauradas e elas voltem, né, ao seu estado
para ser usada como uma nova. Então, assim, a gente vê toda uma transformação acontecendo e essa transformação ainda tem problemas, ainda tem, né, riscos, ainda não se acertou 100% o modelo no mundo, mas o ponto é que as pessoas estão se posicionando, as marcas estão se posicionando, né, as pessoas estão exigindo isso, né, mais de 80%, 82% dos entrevistados da geração Z de uma pesquisa recente da ThredUp, que é uma das maiores plataformas de second-hand nos Estados Unidos, aponta que esses jovens consideram o valor de revenda ao comprar um item. Então, a gente já tem gerações que já estão olhando com essa visão, né, de ativo, essa visão de investimento para esses itens, que foi o que a gente pensou lá atrás. Então, a gente vê que o nosso negócio está alinhado ao que as pessoas estão buscando, forma um lugar que a gente está indo para o lugar certo, né? A gente ainda errando, ainda experimentando muita coisa, mas está alinhado com o que as pessoas desejam. E, por outro lado, a gente tem a visão, né, de sustentabilidade, a visão de que os descartes a gente hoje consome 400% mais que a gente consumia há 2 décadas, né? As empresas produzem muito, as pessoas compram muito, não sabem o que fazer com essas coisas e as coisas são descartadas muito rápido. Então a gente hoje precisa de uma solução que envolva a economia circular para pensar, né, desde desses ciclos serem não só lineares, né, não mais lineares, mas sim circulares, né, das coisas não tenha matéria-prima, produção, distribuição, compra e descarte, mas sim pensar, né, nesse movimento de reuso, de reparo, de aluguel e upcycling, né, e depois, por fim, no fim da vida útil, essa peça ser reciclada. Mas isso precisa ser coisa boa, a gente precisa trabalhar com itens, né, que não sejam peças de plástico, né, que a gente vê tão por aí. Então, esse crescimento grande do consumo precisa estar alinhado com hábitos novos, né? E muitas vezes as pessoas vão direcionar, né, as marcas estão testando, né, tem ações de governo, né, assim, são decisões como a responsabilidade estendida, né, na União Europeia, que já tem, né, as marcas sendo obrigadas a se responsabilizar para o que acontece com seus produtos depois que eles são vendidos, né? Sua responsabilidade não acaba depois que você vendeu. Você tem que ajudar o seu consumidor a fazer um reparo, a revender, a alugar e finalmente a descartar, reciclar da forma correta. Isso é cuidar, né? É cuidar das coisas, ter responsabilidade, né? A Patagônia, que é uma marca que eu admiro muito, fala muito disso, né? Repair is a radical act, né? Reparar as coisas, né? É algo muito radical e muito importante, assim, é muito corajoso você poder se sentir dono e com a responsabilidade de um dono e cuidar das coisas que você tem, né? E se você não pode cuidar, dá para alguém que cuida, né? Deixa numa plataforma como Bobags ou aluga só, porque você não tem cabeça, não tem estrutura para cuidar das coisas, mas não dá mais para a gente comprar as coisas e usar de qualquer jeito, jogar fora a primeira vez que, né, acha que tem um defeitinho. Então, o que a gente está fazendo aqui é muito mais do que vamos alugar bolsas. É uma nova forma de pensar o consumo que troca, né, a compra direta, não troca, mas te traz a possibilidade de pensar uma nova forma de acessar peças e de transformar o que você tem em uma renda. Bom, mas então, falando do aspecto risco, você faz um background check e pega uma caução, e além disso, assina-se um termo de responsabilidade. São esses 3 pilares? Isso aí. E um contrato com o dono, né, dos itens, onde as responsabilidades são estabelecidas ali. Então, existe, né, como qualquer operação de ganho alto tem um risco, e a pessoa que quer deixar o seu item tem que estar ciente de que ele existe. Ele é baixo, existem todas as medidas mitigatórias que a gente mencionou aqui, mas ele existe. Se você não está disposto a participar, a acontecer algo com a sua peça, né? E se ela é muito importante para você, foi da sua avó, etc., de repente pensa melhor e vê se faz sentido. Tá, mas seguro nesse processo, porque onde eu quero chegar? Você vai alugar uma bolsa de 30 mil reais, imagino que tenha. Quanto é essa alocação
comparado a um custo de uma peça tão alta? Então, o nosso pricing, assim, na verdade, ele não leva em consideração simplesmente o valor de venda da peça e aí eu boto um aluguel em cima dele. Ele leva em consideração escassez, disponibilidade no mercado brasileiro, preço second hand, né? O share of mind da pessoa está muito mais em quanto seria um second hand versus aluguel do que quanto seria uma nova, né? Então, a pessoa que está aderindo, vai aderir ao hábito de aluguel, ela está pensando num second hand. Então, esses fatores, né, são os fatores que a gente considera aí para essa operação. No aluguel, tem umas taxas que são umas taxas de seguro, né, que a gente estrutura como um seguro para cuidados, para manutenção, para que as peças, né, estejam sempre em excelente estado. Então, isso tudo é uma taxa adicional da pessoa que aluga. E aí esses itens, eles têm, né, toda uma estrutura, né, desse background check, dessa gestão de risco que a gente faz, né, eles são locados após essa aprovação. E essa aprovação tem todo um fluxo dentro da nossa plataforma. Se pôr sinal verde ali para liberar, com calção, ou, né, com toda a gestão de liberação, esse item, ele tá dentro da nossa taxa de risco. Pode ser que, né, não volte. Agora, a gente precisava viver esse risco, esses anos, para a gente entender qual é o tamanho do risco que a gente está tratando, né? Então, assim, isso está dentro da nossa taxa de perda. A nossa taxa de perda é uma taxa muito baixa, histórica. Então, a gente conseguiu, a partir daí, criar esses veículos de investimento justamente com essa visão de que a gente viveu, a gente tem os dados de perda da nossa plataforma e a gente sabe que isso faz sentido. Então, é um número irrisório perto do que a gente tem aí de operação hoje. Não, entendi. Mas eu queria, de alguma forma, tentar descobrir o custo, né? Eu sei que tem o aspecto da escassez, da disponibilidade, de tudo isso. Mas, com certeza, uma bolsa de 50 mil custa mais caro para alugar do que uma peça, seja bolsa ou seja outra coisa, de 2, 3 mil reais, imagino. Não necessariamente. Às vezes é uma peça de 3 que tá super, acabou de lançar um Jacquemus que não tem no Brasil, super desejo, sabe? Saiu, Beyoncé usou, não sei. Então, assim, tem alguns fatores aí de hype, né? E de momento que essa vivência, né, de Gen Z e social traz, né, para o nosso negócio também. Ou de esqui, poxa, é uma peça de esqui que não se compara ao valor, sei lá, de uma bolsa de luxo, mas é muito cara e não faz sentido para essa necessidade, né? Existe uma dor de que eu vou viajar, né? A viagem, você precisa ter roupas para usar nessa ocasião e essa roupa não é uma roupa que faz sentido você ter no Brasil. Então, a gente consegue ter um mix interessante ali para justamente equilibrar esse risco, mitigar o risco de um lado de plataforma e equilibrar essa oferta de produtos. Mas a gente tem, assim, pessoas que já acumularam 600 mil, 700 mil reais alugando as coisas. Então, você pode ver que, assim, esses itens já se pagaram há bastante tempo. E a gente está contando aqui que daqui a pouco a gente vai ter o primeiro milionário alugando coisas, né, que não está usando. Então, é interessante a gente olhar que são fluxos longos, né? São itens que já estão alugando há 3, 4 anos. Então, a gente consegue gerar uma nova forma de renda para as pessoas e pessoas que já compram peças hoje pensando no investimento, deixar alugando, né, não só para usar, ou para usar e falar, eu uso um pouco, ajuda a pagar com um aluguel. Então, essa visão inteligente, né, da mulher que olha, né, para o armário de uma forma, né, como investimento, né, então ajuda ela a tomar as decisões inteligentes, não só ter coisa de marca ou luxo, não importa, mas sim coisas boas que vão gerar renda para ela. E existe um prazo médio onde a peça se paga ou uma quantidade X de dias ou locações? Porque o que você acabou de falar, eu tive esses últimos dias com um grande investidor de imóveis que ele coloca no Airbnb. E
e lógico, ali ele tem toda uma métrica e etc. Quando você fala que tem gente que compra para pôr para alugar, é quase como o dono de apartamentos do Airbnb. Agora eu vou comprar, sei lá, 50 bolsas ultra desejadas e colocar na sua plataforma para locar. A gente Tem essa média, esse número? Se você, ó, por exemplo, os nossos veículos, tá? A gente criou já 5 veículos de investimento em ativos de guarda-roupa, né? Em bolsas, roupas de esqui, enfim, etc. Esses itens ficam nesses instrumentos, né? São instrumentos que são donos desses ativos, que estão sendo locados na plataforma da Bowbags e que geram dividendos. Eu não vou falar que geram, porque, né, estou falando que elas geraram, né, no passado. Né, não temos né, é um veículo fechado para grupos, né, que a gente fez o pitch no one-on-one, né, não é um veículo aberto, não pode qualquer um entrar, enfim, deixando esse disclaimer bem claro aqui. Mas a gente criou esses veículos, comprou esses ativos ficam locando, ficam sendo alugados na plataforma da Bowbags e geraram dividendos. Geraram dividendos com um rendimento médio de 3% ao mês. Então, assim, a gente consegue provar, não só dizer, né? Não estou só dizendo, mas provar que realmente tem um negócio aí, né, de olhar para essas peças de armário como ativos que geram uma boa renda para as pessoas. E aí, nesse caso, são itens que, né, são comprados a dedo, pensando, né, em dados que trazem rentabilidade, porque o objetivo ali das pessoas não é usar aquelas peças hoje. Né? A gente até tem ideia futuramente de criar esses clubes que as pessoas possam investir e também usar. Mas nesse caso específico, as pessoas são sócias do veículo, elas nem sabem, não sabem exatamente que peça né, a Chanel, a Louis Vuitton, nem sabe exatamente qual peça. Ela sabe que ela tem um veículo, ela é sócia de um veículo que gera dividendos para ela, gerou todos os meses desde que ela investiu. Então, você tem uma ideia, né, do que a gente está falando aqui. E que realmente dá para olhar para isso de um jeito interessante aí sob a ótica de investimentos. Bom, 3% ao mês, eu vou largar tudo que eu faço e ou eu vou virar seu sócio, ou eu vou virar seu sócio, ou eu vou virar seu concorrente, porque é um percentual fantástico, né? Assim, sim, a gente no mercado financeiro a gente já está devolvendo capital. É sensacional. O que você precisar de capital, então conte comigo, os meus investidores. Hoje eu estou em São Paulo, mas eu fico baseado em Nova York, então conte conosco, porque a gente sabe, logicamente, que tem risco, mas com percentuais tão atrativos, né? Me chamou a atenção, impressionante. Exatamente. É simplesmente uma visão de você colocar as coisas no lugar certo. Existe o risco, mas existe o ganho e o risco é mitigado historicamente pelo que a gente demonstra, né? Então, olhar para isso com essa ótica aí de investimento. Ainda tem muita coisa a melhorar. E essa visão, inclusive, fintech, é uma visão que a gente traz para a Bogle também, né? Que é o nosso business B2B, de como add-on. Então, assim, a gente, né, hoje fala desde floricultura, que quer alugar a árvore de Natal no fim do ano e não tem uma plataforma, né, pensando no aluguel, com varejistas de outros estados, né, que tem peças que sobram de coleções anteriores e, né, o que fazer com elas, acabam vendendo super barato, então pensar, né, em outras formas de rentabilizá-las, mas não só moda, né? A gente vem falando com bastante gente, assim, desde negócios que estão nascendo, mas que já prevêem incluir aluguel e revenda e subscription, né? Essa visão de consignment é algo que não existe, né? Você olha as plataformas que estão focadas no e-commerce, elas não têm a visão da economia circular que a gente criou lá para a Bowbags. E hoje o que te gera mais receita? A locação ou a revenda? A combinação dos dois, né? O aluguel foi, historicamente, para a gente era o negócio que tinha mais volume, né? Mas a gente consegue hoje ter um equilíbrio entre o aluguel e a revenda e
entender esse momento, né, de fazer novos veículos, de trazer peças novas, né, porque é o momento que você vende também, a gente não tem mais esse item, né, que gera esses fluxos de aluguéis para a gente. Então, encontrar esse equilíbrio foi um outro desafio que a gente viveu nesses anos de aprendizado aí com aluguel. Mas hoje a gente tem um número equilibrado aí entre aluguéis e vendas, e muito né, a maior parte desses ativos são de terceiros ou dos veículos financeiros que a gente criou. Agora, me dê um exemplo com números, porque a minha curiosidade aqui está aguçada, acho que quem está assistindo também. Se a gente retornasse na época que existiam as locadoras de filme, né, de videocassete, e nessa época eu já era ativo, a época da Blockbuster, né, mas antes da Blockbuster chegar no Brasil, eram aquelas locadoras independentes. E se você chegasse para uma determinada loja e falasse qual o filme que você mais alugou esse ano, quantas fitas você tinha e quantas locações você fez, e talvez ela te respondesse: nossa, foi De Volta para o Futuro, eu tinha cinco cópias, e de 30 dias no mês elas ficavam 27 dias locados. Qual, assim, pode ser tanto esse ano quanto o ano passado, algum case que você possa contar e dividir? Ah, Bruno, eu tinha uma bolsa modelo X da Chanel, eu não entendo nada de bolsa, tá? O meu nível de conhecimento de bolsa é assim, inalê postiche, é quase isso. Um case de alguma bolsa, algum item que foi um sucesso, que gerou muita locação, e uma ordem de valor, né? Assim, Bruno, a bolsa custava 20, a gente alugava por 1.000, então era muito interessante, as pessoas costumavam ficar 5 dias, para dar uma fotografia assim, um pouco mais clara disso. A nossa média de período é de 17 dias, né, de locação. Então a gente tem pessoas que alugam desde para ficar 4 dias, ou, né, tem gente que fica bastante tempo, né, como eu falei com as peças. A gente tem, sei lá, macacão de esqui, Perfect Moment, que você pode comprar por 8, 10 mil, e a locação é cerca de R$ 800. Então, a gente são aluguéis mais concentrados nas temporadas, né? Mas nas temporadas a gente consegue alugar aí a temporada inteira, porque todas as temporadas a gente teve fila de espera e gente chateada que não tinha nada mais quando ia viajar. Então a gente consegue garantir essa locação, né, por algumas vezes durante a temporada, e esse item depois ele não pode ser vendido. Então, né, por cerca da metade do preço, né? Não é um item que, como uma bolsa, que pode se valorizar, mas é um item que você consegue vender bem depois, e é um item resistente, bom, e você consegue ter uma vida útil longa de não só, né, 2 temporadas, mas de alguns anos com cuidado correto. Então, esses itens, assim, eles têm uma venda depois. Agora, você pode pegar um case de bolsas, por exemplo. A gente já teve bolsas que a gente comprou por 5, 6 mil, mas hoje a bolsa vale 30, né? Então, a gente conseguiu comprar bem, alugar de 500 a 1.000, né, dependendo do período, e durante 5 anos, né, super bem, fazendo uma manutenção boa, higienização, cuidando dela direitinho e vendendo ela por muito mais do que a gente comprou. Então, assim, por a gente ter acesso também ao mercado second-hand, pessoas que buscam a gente direto, né, para vender seus ativos. Então, a gente consegue ter essa curadoria, esse olhar aí de curadoria para acessar bem, né, por valores. Hoje a gente não tem mais tantos ativos próprios, né, mas a gente consegue acessar, porque a gente já, né, vê os nossos clientes com essa visão de investimento, falando, poxa, eu consegui comprar esse aqui por tanto, vou deixar alocando porque está muito bom, meus outros itens aqui, né, gente que, né, eu ia casar e aí, poxa, essa renda me ajudou a preparar o casamento. Então, olha, teve um grupo que a avó morreu, fizeram
uma estrutura, uma conta que ia para caridade direto, com todos os ativos que ela deixou, porque ela tinha várias bolsas interessantes. Então, assim, tem de tudo. Tem gente, eu moro fora, tenho aqui, né, tô aqui X meses ao ano, não uso tanto, quando eu voltar, quando eu estiver aqui eu pego, e quando não tiver eu alugo as minhas peças. Então, a gente tem a visão de retorno de investimento, mas tem a visão também de eu vou usar, mas enquanto eu não estiver usando, eu quero que isso me gere alguma coisa. Né? Então, assim, eu quero que eu não compro nada, eu, Isabel, não compro nada sem olhar por quanto eu vou revender, quanto eu vou alugar, quanto isso vai gerar de renda para mim. E esse ensinamento eu passo para minha filha, né, que já sabe que as coisas que ela tem, né, ela tem que cuidar, porque depois isso vai virar um dinheirinho para ela. Então, assim, essa visão de educação financeira, de ter cuidado, né, com as coisas que a gente tem, comprar coisas boas, cuidar delas, e que depois isso pode gerar algum dinheiro, é uma visão que vai nos tornar, assim, vai tornar as próximas gerações de mulheres que compram melhor, né, que olham para os seus armários como investimento, vão comprar menos, né, acessar mais, porque quando a gente acha que vou comprar menos, mas vou acessar mais, porque ao invés de eu comprar uma única bolsa, eu vou acessar 12 ao longo do ano, né? E essa aqui eu usei algumas vezes e não faz tanto sentido, eu posso ter muito mais. Então, quando a gente consegue entender que o mundo do acesso amplia nossas possibilidades, né, de acessar mais pelo mesmo valor, tudo bem, eu não tenho aquilo ali para sempre, mas você vai usar aquilo para sempre, você quer aquilo para sempre, você vai usar tanto. Então, ou então, o que for usar, testa antes, né? E se fizer sentido, realmente compra. Mas o que não faz sentido mais é a gente comprar dessa forma impulsiva, coisas que a gente não precisa, que a gente não cuida e que depois a gente não valoriza, né, na hora de repassar. Agora, isso que você falou, né, que você compra tudo com uma visão de qual vai ser o passo seguinte, isso falando para itens de maior valor agregado, né? Eu quero dizer, bolsas geralmente têm esse alto valor agregado, mas nem todas as peças, joias certamente, mas nem todas as peças femininas permitem isso, né? Eu estou aqui imaginando, tem inúmeras, imagino que sapato não seja um deles, não sei, outro, roupas, mas por mais que sejam, a não ser que seja uma roupa mais sofisticada, as roupas também não entram nesse pacote, ou entram. Não, quando eu digo que eu penso no investimento, não necessariamente eu quero ter um retorno, né? Obviamente eu quero ter um bom retorno, mas é o que você falou, assim, eu vou comprar uma roupa, não necessariamente eu gostei daquela roupa, eu quero essa roupa, né? Mas o meu pensamento poxa, entre essa e essa aqui eu vou conseguir vender, alugar e etc, eu vou comprar essa aqui. Então, assim, tomar decisões baseadas nos fluxos futuros, mas não necessariamente que, né, você não pensa no estilo, no que você gosta, no seu gosto pessoal. Eu tenho uma bolsa, por exemplo, que não é uma bolsa super luxo, uma marca, né, da Glorinha Paranaguá, uma marca, né, nacional carioca super legal que eu gosto, e é uma bolsa de festa, que é a bolsa que eu queria para festa, usar para casamento, verão e etc, uma bolsa que combinava com essa ideia. E é uma bolsa que, né, usando para casamento eu não uso tanto, então eu comprei, ela, né, custou 3 mil, um pouco menos, porque eu usei para o casamento que eu queria, deixei ela alugando, aí ela foi alugada, né? Eu já tenho mais de 2 mil com ela, assim, desde que eu botei alugando, então foi ano retrasado. Eu já recuperei o que eu paguei e eu ainda uso ela. Então, assim, eu vou conseguir revender ela super cara? Talvez não, mas assim, enquanto eu não estou usando, ela está ali rendendo alguma coisa, né? E ela se pagou, e aí eu consigo pensar, né, em zerar essas contas, né, do que a gente compra, do que a gente gasta, e ter esse retorno, e cuidar dela, e saber, né, pensar de uma forma mais dinâmica pro armário, para as coisas que a gente compra. E coisas, né, eu fui fazer uma travessia com meu marido, né, uma caminhada que, né, eram 3 dias, aí a mochila, né, que era uma mochila de 30 litros. Aí eu perguntei para a guia, eu falei, olha, deixa eu alugar uma mochila sua,
eu não tenho essa mochila, eu não vou usar, não faço essa travessia toda hora. Ela me alugou, né? Era uma mochila funcional, ali, nada demais, mas assim, eu não quero ter essa mochila na minha casa, não quero. Nem que você me dê essa mochila, eu não quero ter. O meu espaço aqui é precioso, eu preciso guardar meu espaço para as coisas que são importantes para mim. Então, ter uma mochila de caminhada para uma coisa que eu não uso tanto, não quero ter essas coisas. Então, é pensar nesse lixo que a gente acumula, né, ao guardar coisas que a gente usa pouco, né? Tem uma sacada do Seinfeld, um sketch dele que é muito bom, que é tudo que a gente tem está no caminho de se tornar lixo. Tudo que passa pela nossa vida, todas as coisas que a gente tem na nossa casa, É uma verdade. né, estão no caminho de se tornar um lixo. Então, valorize as coisas, né? Então, o que eu adiciono aí nessa história, pense nessas coisas que você vai trazer, porque elas estão no caminho de ir pro lixo, né? Nos Estados Unidos, bota na garagem, bota ali, e aí, né? Aí ele fala, aí, bota na garagem, num lugar que você nunca visita, e aí ela já é lixo, né? Você já não liga para essa coisa. Então, trazer um pouco desse pensamento, e se além disso ainda pode dar bons retornos, poxa, por que não, né? Por que não pensar nisso de uma forma como um investimento também? Para a gente começar a encaminhar o papo por fim, enquanto você estava falando, a minha cabeça aqui a mil, eu tenho 4 perguntas assim bem rápidas e curtas. Você também tem produtos para homens, né? Não só mulheres. Sim, super. Tenho muitos clientes que visitam o nosso showroom, se montam para festivais, viagem, enfim. A gente tem toda uma dinâmica aí de fotos e, né, de uma vivência que é muito ligada a essas experiências fotografadas, né? Então a gente acaba também tendo essa visão assim meio de ser um lugar onde as pessoas vão montar aquelas coisas incríveis que elas olham as referências e querem acessar e tem uma oportunidade ali no nosso armário. E para homem, logicamente, imagino que não seja bolsa, e aí essencialmente o que é? São peças de roupa. Pochete, tem bolsas masculinas, óculos, a gente tem uma ótica online, né, com uma parceira ótica que faz a Lunetterie, que faz óculos de grau, tem óculos de sol, a gente tem roupas, casacos de frio, roupa de esqui, enfim, uma série de cintos, lenço, cachecol. E hoje na sua plataforma, quantos itens diferentes você tem? Porque você mencionou muita coisa, né? Você acabou de mencionar só para homem uma série de coisas, mas para mulher imagino que a variedade seja ainda maior. Se a gente falar só de bolsa, já é um universo, né? A gente tem mais de 10 mil itens, a gente tem mais de 10 mil itens, e aí tem desde, né, isso, bolsas de todos os tipos, de festa, mala, de viagem, roupa de carnaval, né? A pessoa quer montar uma coisa diferente, então a gente tem algumas parcerias também, tem a Lilac, que tem uns brincos, tops super interessantes que as pessoas vão lá se montar para o carnaval, tem né, peças de frio que faz total sentido, além de vestidos, é muita visão de curadoria de coisas que são muito usáveis, assim, a gente tem vestidos, né, de festa e tudo, mas não é aquela visão antiga do aluguel de vestido, de paetê, de festa longo. Não é essa a nossa pegada, é ver que marcas estão chegando, o que tem de bacana que a pessoa pode experimentar essa marca no corpo, né, o original, né, ao invés de comprar um fast fashion, ela pode acessar o que inspirou aquele fast fashion pelo mesmo valor. E ela vai usar ambos uma única vez, né? Então, por que não experimentar com aluguel? Nossa, 10 mil itens, então você tem que ter uma infra física enorme, porque guardar 10 mil itens e depois encontrá-los, né? Porque eu imagino assim, nossa, chegou uma demanda para aquela bolsa X, bege, modelo tal, você tem que ter uma operação que você fala, não, eu sei exatamente onde está, vai lá e pega, né? Imagino o trabalho que isso dê. A gente tem uma gestão de estoque, assim, isso é uma parte do nosso diferencial como plataforma, né? A gente tem uma gestão de estoque, um WMS integrado próprio, né, que consegue ter localizador dos estoques, a gente consegue que cada peça é bipada
e ela já tem o local dela ali dentro do sistema. Então, quando você, Bruno, aluga a peça X, a gente já sabe que ela está no estoque de São Paulo, né, na sala tal, na arara tal, na caixa tal, e essa peça está ali, a última foto dela no último aluguel é essa daqui. Então, a gente já tem toda essa integração sistêmica que facilita o picking, né, e facilita essa gestão de estoque, mas o estoque fica dividido entre Rio e São Paulo e na rua, né, que é o mais interessante. Então, os nossos espaços são só locais que acomodam enquanto, né, ela não sai de novo para outra pessoa. E quando uma pessoa que está assistindo, e ela fala, nossa, eu tenho aqui 10 bolsas bacanas que eu não tenho usado e eu quero colocar para alugar. Uhum. Eu não sei se elas vão alugar por R$ 1.000 ou por 3.000, não importa. Quanto disso fica com a Bowbags? Qual é o seu FII operacional para isso? Existe um FII Então, a fixo? gente tem, em geral, é 40% no aluguel, e após 5 aluguéis, a comissão de venda cai para 35%. Então, mas a comissão de aluguel é 40%, né? Mas a pessoa basicamente tem o dashboard dela ali que ela acompanha as movimentações. O item alugado, ela recebe um e-mail, ela consegue ver ali o que está rolando, como é que está, né, a movimentação do armário dela, né, de virtual. E se ela quiser alugar o próprio item, ela aluga, ela entra ali, ó, a plataforma já entende que aquele item é dela, ela pega ele, pede para entregar em casa, usa, depois devolve. Então a gente tem essa visão de que ele continua sendo seu, você pode usar na hora que você quiser, né? Ele só está no armário virtual, né? Que você está gerando renda com ele enquanto você não está usando, mas quando você quiser usar, você usa, né? Pagando somente o frete. E hoje qual que é o maior desafio da sua operação? É aumentar o número de usuários, de clientes que adotem esse tipo de serviço e consumo? Esse é o gargalo aí dessa história, o maior gargalo? O maior desafio é o desafio que a gente enfrenta já, né, há algum tempo, mas que hoje é mais fácil, mas ainda é um desafio, que é o desafio da cultura, o desafio de tornar o hábito mais fácil, né? E isso a gente vem fazendo com tecnologia, mas facilitar o hábito, ele precisa ser fácil para as pessoas, precisa ser facilmente digerido, né? A pessoa precisa entender rápido isso, que essa dinâmica. E é isso com novas gerações que já estão inseridas nesse mindset do compartilhamento, está sendo mais fácil, mas ainda tem desafios. O desafio, obviamente, né, de agora, de trazer esse sonho, né, que é um sonho que a gente usou, né, testou e fez na Bowbags como um laboratório, levar ele para todos os setores, né? Então, usar na Bogle esse pensamento, né, dessa que a gente espelhou nessa plataforma, uma solução para todos os negócios que queiram, né, adicionar isso no seu o aluguel, a revenda dentro das suas empresas. Então, o maior desafio agora é esse momento de entender, né, que é algo relevante o suficiente, né, que daqui a pouco vai ser que nem LGPD, assim, quem não aderiu vai correr atrás para fazer rápido, mas isso que eu falei de leis regulatórias, de União Europeia já trazendo obrigações de responsabilidade, né, isso aqui é muito limitado ainda a alguns setores, mas isso é algo que é realidade, né, então é algo que já acontece, né? Então, algumas marcas estão se posicionando, mas ainda falta um movimento de ser prioridade. A prioridade não é só abrir loja e vender, porque é óbvio, e a gente entende isso também, mas está junto, né? Porque existe uma forma mais inteligente do que vender mais do que as pessoas precisam, ter uma sobra gigante para as marcas, as pessoas comprarem mal e jogarem fora, né? Existe uma forma de vender, alugar, de trazer essa visão do teste, né? De você poder experimentar peças e comprar aquilo que você realmente amar. Então, e ter mais fluxos, né, financeiros dentro do negócio via aluguel. E trazer consumidores novos para as marcas, né? E trazer essa visão de brand loyalty também, né? Porque não, hoje, por exemplo, Urban Outfitters, no grupo da Urban Outfitters,
o aluguel já representa 5% do faturamento. Então, assim, eles já conseguiram mostrar que é um negócio que pode ser grande, pode ajudar os outros negócios, mas a gente já não tem essa visão aqui no Brasil, principalmente. Né? Você pega Leve, já está fazendo, Patagônia já está fazendo, J.Crew já está fazendo. Enfim, você olha para o mundo, as marcas já estão se posicionando. É interessante que essas marcas estão se posicionando com plataformas terceirizadas, como a que a gente montou, né? Como a Bogo. Então, as marcas estão entendendo que elas precisam se juntar com, né, com quem já sabe, né, já tem experiência com economia circular e tecnologia, e que a direção é essa. Mas a gente aqui ainda está muito atrás, ainda não é prioridade, são, né, outros fatores, mas vai concorrer com a venda, sabe? Não importa, é o que é. Hoje é isso que tem, né? Então a gente precisa né, ter velocidade de adaptar, né, para esses novos hábitos, porque, né, as ondas de disruption, elas vêm, elas levam todo mundo, né? Então, mesmo quem está indo na direção, mas não está na velocidade certa, também cai. Então, acho que aqui a gente ainda precisa dar uma acelerada. A gente vê que fora da moda tem mais aderência e mais gente querendo, e acho que a moda, né, como uma indústria tão relevante, né, e tão relevante no aspecto ambiental, de descarte, né, de produção de material, de matéria-prima, não se posicionar quanto a isso, né, quanto a aderir hábitos como esse, entender que isso é realidade, isso é um desafio para a gente hoje aqui, né? Por mais que o empreendedor, quando a gente tem o papo com o empreendedor, vamos fazer, a gente tem que fazer, muitas vezes vai para o marketing, mas o conceito, temos que pensar e etc. Né? E aí o tempo passou, e aí, né, a coisa, o barco andou, né? E a gente continua só fazendo mais, produzindo, né? E sobrando um monte de coisa e as pessoas comprando errado. Então, tem mais margem aí para ganhar nesse negócio, e tem outras linhas de negócio que vão gerar receita também junto com esse negócio. Bom, eu fiquei impressionado, admirado. Acho que você tem um negócio realmente super inovador na mão. Um tipo de captação, de funding. Vai ser um prazer. E queria agradecer de perspectivas novas, pelo menos para mim, tenho certeza para quem assistiu e ainda não estava muito familiarizado com o seu negócio. Muito obrigada. Deu uma cortadinha, mas eu acho que eu entendi a mensagem como um todo. Muito obrigada, Bruno. Foi um prazer estar aqui. Vamos nos falar assim. Obrigada, gente. Combinadíssimo. Muitíssimo obrigado pelo participado, e obrigado também para você que nos acompanhou até aqui, e nos vemos terça que vem. Um beijo a todos. Boa noite.